Pessoal, retornando aqui então, nossa última etapa do trabalho foi apagar, do vídeo anterior, foi apagar então as tabelas, né, provenientes do arquivo shapefile que nós importamos lá do QGIS. Tá? Então agora o nosso banco de dados é o banco de dados que nós vamos trabalhar de fato no capítulo 5, na unidade 5 e também na unidade 6. Né? Claro que na unidade 6 a gente vai inserir um pouco mais alguns dados aqui. Tá? Bom, então nós criamos os dados, né, e deixamos nosso banco de dados agora certinho. E vamos verificar aqui como é que ficou a coluna, a visão Geometric Columns, né, que eu falei para vocês lá que no início estava vazio, né, no início do nosso trabalho. Nós viermos aqui agora e executar o script. Ó, como eu falei, né, como eu tinha comentado, nós vamos ter o registro da coluna geométrica, a GEOM, de todas as tabelas que nós temos lá no banco de dados. Tá? Então fica armazenado aqui, tá? E isso faz com que a gente consiga visualizar lá no QGIS. Se não tiver armazenado aqui, nós temos que garantir, nós temos que adicionar manualmente para que a gente consiga visualizar. E agora então vamos voltar ao QGIS. Né? Nós tínhamos no QGIS inserido já a maioria aqui nossas tabelas, né? Censo municípios aqui, tá? A gente tinha, na verdade, tinha inserido as tabelas que a gente já pagou lá no banco de dados, né? Então, o que nós fizemos? Abrimos os shapefiles, criamos as tabelas e visualizamos as tabelas que nós havíamos criado aqui. Tá, então agora eu voltei porque essas tabelas já não existem mais no banco de dados, eu apaguei elas. Tá? Ó, elas não existem mais aqui, ó, não existe mais censo municípios, só censo mun, que é a tabela nova que eu criei. Tá? Mas, da mesma maneira que a árvore aqui do banco é estática, no QGIS também é. Então ele continua com a visualização anterior, mesmo que isso aqui não exista mais. Tá? Bom, como isso aqui não existe mais e não nos interessa, nós vamos apagar. Tá? Seleciona um por um, seleciona todos aqui e a gente vamos deletar ela, remover, né, aqui do QGIS. E vamos agora adicionar as camadas corretas. Tá? Adicionar camada PostGIS. Tá? Então nós temos aqui nossas 5 camadas anteriores, só cuidem que aqui nós temos 5 camadas, são as camadas que a gente estava visualizando. Tá? Porque a conexão também, fica tudo estático, sabe? Né? Isso que a gente tem que cuidar. Se eu tentar clicar aqui, ó, e colocar, ó, ele vai dar um erro. Ó. Ele não existe mais, na verdade, né, isso aqui. Porque eu já paguei, né? Não existe mais isso no banco de dados. Mas ele está mostrando aqui porque isso eu tinha visualizado na outra conexão. Tá? Então ele armazenou esses dados, deixou aqui. Ele não é automático. Quando eu visualizo aqui, quando eu vou adicionar uma camada, tá? E ele não se conecta ao banco automático. Eu tenho que clicar aqui em conectar. Ó, aí sim, agora ele conectou de novo ao banco. E quando eu vier aqui, agora sim, ó, tem as minhas novas tabelas. Tá? Então eu tenho que cuidar isso aqui. E agora sim consigo. Ó, aí eu consigo inserir, claro, né? Porque elas estão lá no banco de dados. E eu estou com a conexão. Tá? E aí dá tudo certo, eu consigo inserir, consigo manipular isso aqui, consultar e tudo. Tá? Então aqui, vou deixar aqui os estados, por exemplo. Vou mudar aqui as capitais de local. Ó. Então aqui eu consigo visualizar os estados, as capitais, consigo consultar, né? Consigo verificar aqui a tabela de atributos, consigo até aplicar filtro e tudo, né? Então essa tabela aqui mesmo, capitais, a gente não tinha antes, né? Não tinha nenhum shapefile com essa tabela. Nós criamos ela a partir de uma consulta, usando inclusive o ST Geom From Text para construir a geometria. E notem que apesar de... Vamos consultar aqui de novo as capitais. Só atualizar. Notem que nas capitais, o que nós temos? Né? As colunas. O geocódigo, o nome da capital, o código do estado e a geometria. Né? Então, quando a gente visualiza no banco de dados, a gente observa
aqui a geom, que é uma coluna que existe de fato, mas lá no QGIS não existe essa coluna, né? Na verdade, ele pega essa coluna, transforma automaticamente na geometria, nesse caso nos pontos, né? E não aparece aqui na tabela de atributos, tá? Não é que esteja errado, mas é assim mesmo que ele funciona, tá? Não teria sentido a gente, não tem necessidade, no caso, né, de visualizar essa coluna aqui, porque o que nós queremos no QGIS é justamente visualizar a geometria. Então ele lê, cria a geometria, desenha ela, tá? Graficamente ali, e aí não mostra aqui na tabela de atributos, tá? E aí nós podemos consultar da mesma maneira que a gente faz lá para um shapefile. Se eu vier aqui na informação, né, vai abrir ali, ó, palmas, vai abrir os dados, né, de cada uma das geometrias, né, das capitais, nesse caso. Se eu selecionar os estados, vai abrir, então, isso aqui tudo ele está lendo do banco de dados, está aí trazendo o dado que está naquela coluna específica. Tá? Então é dessa maneira que funciona, dessa maneira que a gente vai fazer para visualizar os dados, tá? Para criar os dados no banco, para importar para o banco de dados, para depois adicionar as camadas no QGIS e conseguir visualizar. Então isso é um pouquinho diferente do procedimento que a gente adotaria se tivéssemos lá no Google Colab, né, usando Python, tá? A gente consegue automatizar mais as coisas lá, mas aqui a gente acaba tendo essa percepção, né, um pouco diferente, mais passo a passo. A gente consegue controlar um pouquinho melhor, fica bem mais visual todo esse processo de trabalhar com o banco de dados. Tá? Bom, então eu verifiquei aqui a coluna geometria, né? Então mostrou aqui, tinha mostrado, né, as informações da coluna geométrica de cada uma das tabelas. Está armazenado aqui na Geometric Columns na minha árvore do banco de dados. Tá? Para finalizar aqui, que uma coisa que a gente não fez, não tinha feito quando criou as tabelas, tá? Até porque ia dar problema, vamos adicionar chaves estrangeiras. Então a gente não fez isso, né? A gente adicionou os dados, fica tudo bem, né? A gente consegue adicionar os dados, ler os dados, consultar esses dados, sem adicionar chave estrangeira. Mas adicionando chave estrangeira, a gente garante que, por exemplo, eu não vou ter nenhum dado. Quando eu estou trabalhando aqui na tabela Censo Municípios, né? Na tabela Censo Municípios, uma das colunas é justamente o código da região imediata, tá? Então, eu poderia, se não estando com as tabelas, com as chaves estrangeiras definidas, eu posso colocar aqui códigos de região imediata que não existem na tabela de regiões imediatas. Posso inserir códigos errados, tá? Então, isso é uma das vantagens de trabalhar com chave estrangeira, é isso. Eu vou garantir que todo código que tem aqui na coluna RGI de Censo Município, né, ele tem que ser existente, né, no código da região imediata. Da mesma maneira, todo código aqui de estado, né, código da unidade da federação, está lá definido na tabela estado, né, então vai ter o código, vai ter o estado, e isso evita muito problema, tá? Inclusive quando eu for atualizar isso aqui, fica também melhor para isso. Então, por isso, esse é um dos motivos pelos quais a gente usa as chaves estrangeiras, tá? Então, vou consultar, vou executar, né, esses scripts todos. Vai adicionar a chave estrangeira, tá? E onde eu posso consultar isso, né? Eu posso consultar as chaves primárias estrangeiras, vou atualizar aqui, tá? Diretamente em cada tabela. Ó, tem aqui a Censo Municípios, as colunas, né? Vou reduzir aqui. Se eu vier aqui em restrições, ó, aqui eu consigo verificar, ó, eu tenho a minha chave que é pequeno, e eu tenho aqui as chaves estrangeiras, ó. O Sumum, ó, ele dá os nomes, tá? De acordo com aqui as chaves que eu criei. Ele atribui esse nome a cada uma das chaves, tá?
E vou criar também aqui os índices espaciais, né? Eu vou indexar minha coluna espacial de cada tabela para ficar mais fácil de consultar, para que as consultas retornem mais rápido, tá? Então, vou adicionar aqui, tá? Então, eu usei o create index, atribuí o nome, né, a cada index. Esse nome é um nome, essa nomenclatura é uma nomenclatura padrão, pode colocar outra nomenclatura, né, a tua escolha, mas a gente normalmente faz dessa maneira aqui, tá? Como é que a gente consulta se realmente criou, né, os índices? Vou minimizar aqui, né, vou reduzir aqui as restrições. Vou vir aqui em índices, ó, e tá aqui, ó, censo, município, João e DX, que foi o que eu criei aqui. Então tá a coluna geométrica, está indexada usando um GIST. Ali no livro-texto tem uma explicação sucinta sobre o que é o GIST, tá? Que tipo de indexação é essa. E assim eu finalizei então a construção, né, a criação do meu banco de dados. As últimas etapas aí então defini as chaves estrangeiras, criei os índices espaciais, tá? E vou dar um Vacuum Analyze, que o QGIS tinha falado até que não tinha Vacuum Analyze e tal. No processo de criar o banco de dados, inserir os dados, a gente pode ter problemas, né? Pode começar a criar dado a mais, ele não apaga muitas vezes os dados também, ele mantém ali umas versões. Então, é uma boa prática no final aqui do nosso processo de criação do banco de dados, inserção, aplicar o Vacuum Analyze, ele vai analisar o banco de dados, vai analisar todas as tabelas, tá? Vai eliminar o que não tem necessidade de estar armazenado, ou as estruturas que foram criadas ao longo desse processo de construção do banco de dados, inserção dos dados, criação de índices, tudo mais, vai eliminar o que não for necessário, vai deixar então o nosso banco de dados mais redondo, digamos assim. Então a gente vai lá, aplica. Ó, então aplicamos o vácuo, tá? Então agora o nosso banco de dados está mais apropriado, digamos assim, tá? E mais limpo, né? E sem dados redundantes, sem estruturas desnecessárias. Tá? No próximo vídeo, então, continuamos com umas consultas, né? Algumas consultas de verificação do banco de dados.